Bora falar de futebol? Bora falar do empate entre Palmeiras e São Lourenço, 0-0. Olha só, eu avisei que seria um jogo difícil, um jogo de paciência, o São Lourenço ia se fechar. É um time muito pior que o Palmeiras? Não há dúvida nenhuma que é um time muito pior que o Palmeiras, mas o futebol tem dessas. Uma equipe que é muito pior que a outra, dependendo do momento que pega o adversário, pode acabar conseguindo o resultado que quer, dentro das circunstâncias, evidentemente. E dentro das circunstâncias, o São Lourenço conseguiu sair do Allianz Parque com o resultado que queria, num jogo muito ruim do Palmeiras. A gente vai falar sobre isso em instantes. Antes, se você não me conhece, caiu aqui por acaso, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Sports e produzo análises em vídeo nas minhas redes sociais. Então, chegou por acaso? Já se inscreve, ativa o sininho para receber os vídeos diários, também os avisos de live. Deixa o seu like, clica no joinha aqui embaixo e ao final do vídeo deixa um comentário com uma pergunta, um elogio, uma crítica, um questionamento, algo a agregar, fica super à vontade. Maravilha? Bora pro assunto do vídeo? Olha só. É um Palmeiras que é muito melhor do que o São Lourenço. Estou falando em termos de peças, em termos de trabalho, em termos de resultados. O São Lourenço é uma equipe que foi uma das piores da Copa da Liga Argentina na primeira fase, digamos assim, da temporada do futebol argentino e agora começa um segundo momento já com 3 jogos sem vitórias no Campeonato Argentino que tem 29 equipes, está na 20ª colocação. Ainda assim, acabou se superando dentro da Copa Libertadores da América, conseguiu resultados que lhe deram a possibilidade de entrar nessa última rodada, podendo só empatar para garantir a segunda colocação. E foi exatamente o que o São Lourenço foi em busca dentro do Allianz Parque. Só que o Palmeiras, como eu disse, o São Lourenço é um time muito pior, mas pode pegar um adversário numa fase ruim. E o Palmeiras vive um momento ruim. Quem acompanhou meus vídeos aqui, os últimos que eu postei, eu falei um pouquinho sobre a crise ofensiva que o Palmeiras tem vivido. Muita gente me criticou nos comentários. Tá procurando crise, tá criando pelo em ovo. Não é o caso. A questão ofensiva do Palmeiras hoje, ela realmente chama a atenção. O Palmeiras não tem conseguido ser criativo, o Palmeiras tem números muito piores. Quando você compara a temporada passada, já falei em um outro vídeo aqui, só não vou repetir para não ficar repetitivo. Não repetir para não ficar repetitivo é bom. Bola parada desapareceu do repertório do Palmeiras também, embora nesse jogo a gente possa destacar uma jogada de bola parada. Enfim, tudo isso contribui para que o adversário consiga o resultado que está esperando. O São Lourenço, de fato, como o Abel Ferreira disse na coletiva, não passou do meio campo praticamente. Buscava uma bola e se fechava num 5-4-1. E se fechava muito bem. Tinha 4 homens sempre fechando a parte da frente da grande área. E esse quinto elemento que fechava a linha de trás dependia de onde a bola do Palmeiras estava chegando. Se estava chegando pela direita, ia um homem por ali, ficavam 4 jogadores na linha e vinha um jogador a mais para fechar a linha de 5 do lado da bola. Se invertia o jogo, esse cara que estava aqui saía e o outro cara fechava esse lado, ficava uma linha de 5, mas com um homem a mais do lado da bola. E o Palmeiras teve muita dificuldade de superar essa barreira, assim como teve muita dificuldade de superar a barreira do Botafogo de Ribeirão Preto, que também é uma equipe muito pior do que o Palmeiras. Então é sim um momento difícil ofensivamente do Palmeiras, é sim um momento de pouca criatividade, de pouca inspiração, e nem na base da transpiração o Palmeiras está conseguindo furar essas muralhas, como foi em Ribeirão Preto, colocando o adendo sim do gramado. O gramado prejudica o lado mais técnico, nivela um pouco mais o jogo. Agora no Allianz Parque não tem essa desculpa. No Allianz Parque o Palmeiras jogou no tapete, na sua casa, com seu torcedor, e poderia ter sido mais agressivo. O Palmeiras, diante do São Lourenço, foi um time de muita posse de bola, mas de poucas construções perigosas. Foi um time que não conseguiu ter momentos em que sufocou o adversário, deixou o adversário inseguro, ganhou confiança no jogo. Isso não aconteceu. Foi um jogo em que o São Lourenço controlou o Palmeiras em boa parte da partida. E aí, quando a gente fatia as possibilidades que o Palmeiras tinha, a gente percebe. Porque um Palmeiras que colocou muitos homens na frente, é bem verdade, tinha Aníbal e Rios para fazer uma construção com volantes, mas colocou ali no meio, no fuzuê, ali bem em frente à grande área, Endrick, Veiga e Luiz Guilherme, 3 caras para tentar afundar justamente essa linha de defesa do São Lourenço. Estevão aberto por um lado, Piquerez aberto pelo outro e zagueiros ajudando na construção. Só que não basta colocar tanta gente ali se você não se utiliza da melhor maneira
para conseguir furar essa muralha, como disse o Abel. E quando a gente olha o Palmeiras, por exemplo, quando o São Lourenço subiu um pouco a sua marcação para tentar travar a construção no Palmeiras já nos zagueiros, havia espaço para buscar nas costas e com jogadores ágeis, mas o Gomes não conseguiu acertar um lançamento de fato que gerou esse tipo de lance nas costas dos adversários. Era o Gomes quem realmente mais tentava. O Rocha chegou a tentar também, mas essa jogada que poderia possibilitar um momento em que o Palmeiras teria espaço para construir uma jogada de contra-ataque, simplesmente não foi aproveitada. Quando você fala da jogada individual, por exemplo, que é importante, e você tem essa referência quando você tem Estevão em campo, quando você tem Luiz Guilherme em campo, o Palmeiras não conseguiu se utilizar dessas ferramentas também. O Estevão sempre tinha 2 marcadores muito próximos para fechar, e além disso, não só a jogada individual, mas uma jogada que poderia envolver mais jogadores por fora, porque quando o adversário congestiona a parte de dentro, você tem que abrir o jogo mesmo. E o Palmeiras soltava essa bola por fora, mas não tinha tabela para tentar fazer aquela superioridade numérica e até superioridade técnica. Então você coloca 2 ou 3 caras ali juntos do lado do campo para tentar superar uma marcação dupla. O Palmeiras não fazia isso, em muitas ocasiões era o 2 contra 2 ou era 2 contra 1. E também não tinha tabela, não tinha ultrapassagem para chegar à linha de fundo, que permitiria uma chegada à linha de fundo com ultrapassagem de lateral, por exemplo, com jogada combinada, ao Palmeiras cruzar bolas na área de maneira perigosa, tanto pelo alto quanto por baixo. O Palmeiras não conseguiu fazer essas jogadas também, não saiu tabela, não saiu jogada de linha de fundo com ultrapassagem, não saiu, como eu disse também, a jogada de bola longa, quando o São Lourenço permitiu, e não foram muitas as vezes, e não saiu a jogada individual do drible. O Estevão não estava inspirado também, como eu citei a questão dos marcadores, e aí a gente olha justamente para uma saída que o Palmeiras tinha quando o jogo estava muito travado, muito amarrado no ano passado, e não está encontrando mais, que é a saída da bola parada. São Lourenço fez muitas faltas, o São Lourenço travou o jogo, e com a bola parada você consegue desamarrar isso quando ela de fato está afiada. E nesse ano ela não está afiada. Já fiz um vídeo falando sobre isso. Nesse ano a comparação é impressionante, como os números diminuíram muito em termos de gols de bola parada. E o Palmeiras em uma bola parada poderia ter feito isso que fazia no ano passado, porque um gol faria com que o adversário fosse obrigado a sair e jogar. E aí mudaria muito a postura do São Lourenço, espaços apareceriam, e aí você não precisa nem ser tão criativo, digamos, para achar esses espaços, como foi, por exemplo, no jogo contra o Liverpool do Uruguai. Quem não lembra desse confronto, né? O Palmeiras teve um primeiro tempo em que sofreu muito para criar, não finalizava muito de fora da área, o Veiga até finalizou, nesse jogo finalizou pouco de fora da área, testou pouco o goleiro do São Lourenço, inclusive, mas o Palmeiras consegue abrir o placar, e a partir do momento que abre o placar, aí a coisa muda de figura completamente, porque na abertura de placar o Liverpool tem que sair, o Palmeiras goleia porque tem muito mais espaço mesmo não sendo tão criativo. Contra o São Lourenço, a bola parada entrou e foi anulada. Mas foi a única bola parada que entrou de várias tentativas de bola parada. Então esse é um dos problemas também. Quando não vai na jogada individual, quando não vai na tabela porque não tem aproximação, quando não tem ultrapassagem, a bola parada, ou a jogada individual também, a bola parada costuma ser uma saída. E ela não está aparecendo. Além do que, o Veiga, que é um meia que a gente está falando muito tempo já da questão técnica dele, não tem se mostrado muito receptivo para o jogo. O Veiga está muito enfiado naquela linha entre zagueiros e volantes, ele aparece pouco para construir. O Veiga era um cara que aparecia muito próximo da linha defensiva realmente, para buscar essa bola, para tentar pegar essa bola ali por dentro e aí avançar, conduzir, fazer o passe, dar uma opção já em velocidade para tentar bagunçar, e ele realmente mais espera a bola do que vai em busca dela. Essa é a minha impressão, é a minha sensação. Eu espero um pouco mais do Veiga, principalmente pela questão da liderança técnica e de experiência que ele tem dentro desse grupo com vários jogadores jovens, por exemplo, que o Abel entrou contra o São Lourenço ali na frente. Tendo isso em vista, claro, a gente tem que criticar a questão da atuação. Está muito abaixo, pouquíssima inspiração, pouquíssima criatividade, pouquíssimo jogo coletivo, e no fim das contas fica só na posse de bola. E aí o Abel falou sobre cera. Sim, vou colocar a cera no pacote também. Mas assim como eu fiz no jogo contra o Botafogo, eu vou fazer no jogo contra o São Lourenço. É claro que o gramado contra o Botafogo nivelou e fica um pouco mais difícil de ser criativo e tal. Mas havia outra saída, haviam outros caminhos que não foram utilizados. Quando a gente olha para esse jogo do Palmeiras contra a equipe do São Lourenço, o gramado estava liso, mas a cera foi um problema. E foi mesmo, o jogo ficou muito parado, muito travado. Inclusive o Fernando Caprino mandou no meu Instagram aqui que ele cronometrou desde o momento em que o Everton cai, por volta de 20 do segundo tempo, até o fim. E só houve 15 minutos
de bola. Não, na verdade houve 15 minutos de bola parada, dos 20 para frente, no segundo tempo. Então, assim, é realmente um número de bola parada, assim, muito tempo parado. Muito tempo. E isso prejudica o andamento do jogo, prejudica o ritmo, eu não tenho dúvida disso. Mas houve muito tempo de bola rolando com o Palmeiras trocando passes, errando jogadas, errando tomadas de decisão, perdendo bolas, perdendo duelos. Então é preciso colocar isso na conta. A cera entra, tudo bem, foi menos tempo de bola rolando, mas a performance do Palmeiras durante o tempo de bola rolando foi muito abaixo, foi muito aquém. Com o Endrick em campo, com as entradas de Rony e Flaco Lopes, o Rony e o Flaco até entraram, e o Rony principalmente deu uma dinâmica de aparecer um pouco mais para fazer cruzamentos. O Rômulo também, jogado bem para a esquerda, começou a aparecer mais para o jogo também, para buscar a tabela. O time mudou de sistema, mas ainda assim o time não conseguiu gerar muitas oportunidades de gol. Cruzou mais bola na área, é bem verdade, para tentar achar o Flaco, e não conseguiu achar tantas vezes. Não há dúvida de que o time está com pouquíssima inspiração, pouquíssima dinâmica criativa, o jogo coletivo tá muito aquém do que se espera, muito lento em muitas ocasiões, e por isso, ofensivamente, o time tem sofrido. Não há dúvidas, já fiz um vídeo sobre isso no canal, quem não assistiu assista, tanto na questão de gols marcados, quanto na questão da bola parada, que desamarra muitos jogos para fazer com que o time não precise ser tão criativo diante de espaços tão curtos com adversários se fechando muito. Tá certo? Essa é a minha análise de Palmeiras e São Lourenço. Claro que eu quero a sua aqui embaixo, com uma pergunta, um questionamento, o que der, o que você bem entender para agregar também. E fique à vontade também para se inscrever no canal para receber os outros vídeos que pintam e clicar no joinha para dar uma moral no seu trabalho. Combinado? Bora falar de futebol!